Capítulo 44. Busca. Genaro, sentado no jipe, ouvia o zumbir das moscas. E olhava fixo para as palmeiras ao longe, trêmulas no calor. O cenário o espantava, parecia o local de uma batalha, a grama amassada num raio de 100 metros. Uma imensa palmeira arrancada do solo. Marcas de sangue no capim e na elevação rochosa à direita. Sentado a seu lado, Muldoon comentou. Sem sombra de dúvida, o Rex andou correndo atrás dos hadrossauros. Tomou outro gole de uísque e tampou a garrafa. Malditas moscas! Genaro tamborilava no painel, com os dedos nervosos. O que estamos esperando? Muldoon demorou a responder. O Rex está por aí, em algum lugar, disse, percorrendo com os olhos o descampado. E não temos nenhuma arma que preste. Podemos fugir no jipe. Ora, ele corre mais do que o jipe, Sr. Genaro. Ao sairmos da estrada, entrando em campo aberto, o máximo que podemos atingir, mesmo com tração nas 4 rodas, é 45 a 60 km por hora. Ele nos alcançaria. Mas não vejo muito movimento por aqui e agora. Muldoon suspirou. Está disposto a viver perigosamente? Claro, Genaro disse. Muldoon deu a partida no motor e o barulho súbito assustou 2 otnelias pequenos, que saltaram no mato à frente deles. Muldoon engatou a primeira e começou a fazer círculos concêntricos no local, até chegar no ponto onde estavam os otnelians. Desceu e se afastou um pouco do jipe, parando quando uma nuvem de moscas ergueu-se no ar. O que foi? Genaro perguntou. Traga o rádio, Muldoon pediu. Genaro desceu do jipe correndo. Mesmo de longe, sentia o cheiro azedo de carniça. Viu uma forma escura na grama, cheia de sangue seco, as pernas abertas. Um filhote de hadrossauro, Muldoon falou, olhando para a carcaça. A manada disparou e o filhote se afastou do grupo. O T-Rex deu cabo dele. Como sabe? Genaro indagou. A carne mostrava várias mordidas. Pode-se ver pelas excreções, Muldoon explicou. Nota aquelas coisas brancas ali na grama? É excremento de hadrossauro. O ácido úrico o torna branco. Mas, se olhar ali, ele apontou para um monturo que batia na altura de seus joelhos, verá as fezes do tiranossauro. Como sabe que o tiranossauro não chegou? Depois? Pela mordida. Vê estas pequenas marcas aqui? Muldoon apontou para a barriga. Feitas pelos otes. As mordidas não sangraram. Póstumas, obra destes abutres, os otes. Mas o hadro foi derrubado por uma mordida no pescoço. Note aquele rasgo grande ali, acima do ombro. Dada pelo T-Rex, sem dúvida. Genaro debruçou-se sobre a carcaça, encarando os membros fora de posição, irreais. A seu lado, Muldoon lidava com o rádio. Controle. Sim, John respondeu pelo rádio. Encontramos um hadro morto. Filhote. Muldoon abaixou-se no meio das moscas e examinou a pele perto do pé direito. Havia ali um número tatuado. O número do espécime HDA09. O rádio estalou. Temos algo para você, Arnold disse. É mesmo? O que é? Encontrei Nedre. O jipe atravessou as palmeiras enfileiradas ao longo da estrada do leste e chegou a uma estreita via de serviço que levava ao rio da selva. Fazia calor naquela área do parque, a mata fechada fedia. Muldoon lidava com o monitor do computador existente no jipe, que mostrava um mapa da área, com linhas cruzadas. Eles o encontraram com o vídeo no setor 1104. Bem à frente.
Adiante na estrada, Gennaro viu uma barreira de concreto e o jipe estacionado a seu lado. Ele deve ter errado o caminho, Muldoon disse. Aquele filho da mãe. O que ele roubou? Gennaro perguntou. O deu por falta de 15 embriões. Sabe quanto valem? Gennaro fez que não com a cabeça. Algo entre 2 e 10 milhões de dólares. Muldoon revelou. Jogo alto. Quando se aproximaram, Gennaro viu o corpo caído ao lado do carro, disforme e verde. Mas logo as formas verdes saltaram para longe, quando o jipe deles parou. Procompsognathus, Muldoon disse. Eles o acharam primeiro. Uma dúzia de Procompsognathidés, pequenos e delicados predadores, do tamanho de patos, pararam na beira da mata, guinchando excitados enquanto os homens desceram do carro. Dennis Nedry jazia de costas, o rosto adolescente agora vermelho e entumecido. As moscas voavam em torno da boca e da língua grossa. O cadáver estava estraçalhado. Intestinos expostos, uma perna devorada. Gennaro virou para o outro lado, olhando para os pequenos Procompsognathus, que pararam nas patas traseiras a certa distância, observando curiosos os dois homens. Eles limpavam o rosto, assumindo uma atitude quase humana. Puxa vida, Muldoon disse. Não foram os Procompsognathus. O quê? Muldoon balançava a cabeça. Vê estas marcas? Na camisa, e no rosto? Sente um cheiro adocicado, como o vômito seco. Gennaro desviou a vista. Sentia o cheiro. Isso é saliva de Dilo, Muldoon explicou. Cuspida de Dilophosauro. Olha os danos às córneas, à pele. A avermelhada. Quando acerta nos olhos provoca muita dor. Mas não é fatal. A pessoa tem cerca de 2 horas para lavar o local com o antídoto que mantemos no parque, para o caso de ataque. Mas não adiantaria nada para este miserável. Ele o cegou, depois rasgou sua barriga. Não foi uma morte agradável. Talvez ainda haja justiça no mundo. Afinal, os Procompsognathidés guincharam e pularam. Quando Gennaro abriu a porta traseira e tirou um tubo cinza de metal e uma caixa de aço inoxidável. Ainda estão aqui, disse, passando os 2 cilindros escuros para Muldoon. O que são? Gennaro perguntou. Exatamente o que parecem. Foguetes. Quando Gennaro recuou, ele disse, cuidado. Não quero que tropece em nada. Gennaro seguiu cautelosamente, pulando o corpo de Nedry. Muldoon levou os cilindros para o outro jipe. E pegou no volante. Vamos. E quanto a ele? Gennaro indagou, apontando para o cadáver. Ele que se dane. Temos mais o que fazer. Muldoon respondeu, engatando a marcha. Olhando para trás, Gennaro viu que os Procompsognathus aproximavam-se novamente do corpo. Um deles pulou e parou em cima do rosto de Nedry, mordiscando seu nariz. O rio da selva se estreitou. As margens se fecharam dos 2 lados, até que as árvores e folhagem se tocaram. No alto, tapando o sol, Tim ouviu o pio dos pássaros e viu pequenos dinossauros pulando de galho em galho, guinchando. Mas, no geral, o silêncio imperava, o ar era quente e úmido sob as árvores. Grant consultou o relógio. 8 horas da manhã. Eles tinham seguido tranquilamente, levados pela correnteza, passando por áreas iluminadas. Pelo jeito, moviam-se mais depressa do que antes. Acordado, Grant permaneceu deitado de costas, olhando para os galhos no alto. Na proa, viu que a menina esticava o braço. Ei, o que está fazendo? Perguntou. Acha que podemos comer estas frutinhas?
Alexis apontou para um arbusto. Alguns dos ramos projetavam-se no leito do rio, podendo ser alcançados. Tim viu pequenos frutos vermelhos pendendo em cachos. Não, Grant disse. Por quê? Os dinossauros pequenos estavam comendo. Ela mostrou os animais nos galhos. Não, Lex. Ela suspirou, descontente com a proibição. Gostaria que meu pai estivesse aqui. Resmungou. Papai sempre sabe o que fazer. Do que está falando? Tim retrucou. Ele nunca sabe o que fazer. Sabe, sim. Ela suspirou. Alexis observava as árvores que passavam, as raízes retorcidas mergulhadas na água. Só porque você não é o preferido dele. Tim virou para o outro lado, sem responder. Mas não se preocupe, papai ama você também. Apesar de você só gostar de computadores e não de esportes. Papai é doido por esportes, Tim explicou. Grant balançou a cabeça. Nos ramos, pequenos dinossauros amarelos, com cerca de 60 centímetros, pulavam de uma árvore a outra. As cabeças bicudas os tornavam parecidos com papagaios. Sabe o nome deles? Tim disse. Microceratops. Grande coisa, Alexis desdenhou. Pensei que estava interessada. Só os meninos se interessam por dinossauros. Quem foi que disse? Papai. Tim começou a discutir, mas Grant ergueu a mão. Crianças, calem a boca. Por quê? Alexis protestou. Posso fazer o que eu quiser. Se eu. De repente ela ficou em silêncio, porque também escutou o que perturbara Grant. Era um grito terrível, vindo de um ponto à frente, no rio. Então, onde está o maldito Rex? Muldoon perguntou, falando pelo rádio. Não o vemos mais aqui. Estavam de volta ao cercado dos saurópodes, olhando para a grama pesada do local onde os hadrossauros tinham estourado. O tiranossauro não se achava na área. Checando, Arnold disse, desligando. Muldoon virou-se para Gennaro. Checando, repetiu sarcástico. Por que diabos? Não checaram antes? Por que não monitoraram? Não sei, Gennaro disse. Não encontramos, Arnold voltou a falar depois de algum tempo. Como assim, não encontraram? Não aparece nos monitores. Os sensores de movimento não o localizaram. Droga, Muldoon resmungou. Que se danem. Os sensores. Vê Grant e as crianças? Não. Nada deles também nos sensores de movimento. Bem, e o que acha que devemos fazer agora? Muldoon questionou. Esperar, Arnold sugeriu. Olhe. Olhe. Bem à frente, o domo do aviário se erguia sobre suas cabeças. Grant o vira apenas à distância. Agora se dava conta de que era enorme, uns 400 metros de diâmetro, ou mais. A estrutura geodésica brilhava na claridade enevoada, e ele pensou que o vidro deveria pesar 1 tonelada. Quando se aproximaram, viu que não havia vidro algum, só a estrutura de metal. Não está pronto, Alexis observou. Acho que deve ser assim mesmo, aberto, Grant opinou. Mas assim os pássaros vão escapar voando. Não se forem pássaros grandes, Grant disse. O rio os levou para dentro do domo. Eles olharam para cima. Em poucos minutos a cúpula se erguia a tal altura que mal se podia enxergá-la na névoa. Pelo que eu me lembro, há um alojamento por aqui, Grant comentou. Momentos depois, ele viu o teto de uma construção apontando entre as copas das árvores, ao norte. Quer parar? Tim indagou. Talvez haja um telefone. Ou sensores de movimento. Grant virou para a margem.
Precisamos entrar em contato com a sala de controle. Está ficando tarde. Eles desceram, pisando na margem barrenta, e Grant puxou o bote para fora da água. Depois amarrou uma corda na árvore e o prendeu. Então saíram andando pela selva densa de palmeiras. Capítulo 45. Aviário. Não dá para entender, John Arnold disse ao telefone. Não vejo Rex, nem Grant, nem as crianças. Ele tomou mais um gole de café, sentado na frente do teclado. Por toda parte, na sala de controle, espalhavam-se pratos de papel e sanduíches pela metade. Arnold estava exausto. Passava das 8 da manhã de sábado. 14 horas depois que Nedry bagunçara os computadores responsáveis pelo Parque Jurássico e Arnold pacientemente os puseram em ordem de novo. Todos os sistemas do parque operam normalmente. Os telefones funcionam. Já chamei um médico para cuidar de você. Do outro lado, Malcolm tossiu. Arnold conversava com ele, que descansava em seu quarto. Mas tem problemas com os sensores de movimento? Bem, não encontro o que procuro. Como o Rex? Nenhum sinal dele no momento. Seguiu para o norte há uns 20 minutos, acompanhando a beira da lagoa, mas depois eu o perdi. Não sei porquê, imagino que tenha dormido outra vez. E não acha Grant e as crianças? Não. Creio que é muito simples, Malcolm disse. Os sensores cobrem uma área inadequada. Inadequada? Arnold ficou irritado. Eles cobrem 92% da área terrestre, eu me lembro, Malcolm cortou, mas se estudar os 8% restantes, verá que são topograficamente uniformes. Ou seja, formam áreas contíguas. Em resumo, um animal pode se movimentar livremente pelo parque e escapar dos sensores, se seguir uma estrada de manutenção, ou o rio da selva, ou as praias. Mesmo que aconteça isso, Arnold disse, os animais são estúpidos demais para perceber tal possibilidade. Não sabemos bem o quanto os animais são estúpidos, Malcolm retrucou. Acha que Grant e as crianças estão fazendo isso? Arnold perguntou. Claro que não, Malcolm respondeu, tossindo. Outra vez. Grant não é idiota. Obviamente deseja ser detectado por vocês. Ele e as crianças provavelmente estão pulando na frente de todos os sensores que encontram. Mas talvez haja outros problemas que ignoramos. Ou talvez eles estejam no rio. Não posso imaginar um motivo para descerem o rio. As margens são muito estreitas. E impossível andar por ali. O rio os traria de volta para cá? Sim, mas não é o caminho mais seguro, porque passa pelo aviário. Por que o aviário não fazia parte do passeio? Malcolm quis saber. Tivemos problemas lá. Originalmente, o parque pretendia construir um abrigo no alto, para que os visitantes observassem os pterodáctilos enquanto voavam. Temos 4 deles no aviário, e na verdade, são cearadáctilos. Imensos pterodáctilos que se alimentam de peixes. E qual o problema com eles? Bem, quando terminamos o abrigo, pusemos os dáctilos no aviário, para que se acostumassem. Mas isso foi um grande erro. Acontece que os animais pescadores marcam seus territórios. Territórios? Eles defendem seu território com violência. Arnold explicou. Brigam pelas áreas, e atacam qualquer animal invasor. Atacam? Impressionante, Arnold disse. Os dáctilos voam até o alto do aviário, fecham as asas e mergulham. Um animal de 15 quilos atira um homem no chão como se fosse uma pilha de tijolos caindo em sua cabeça.
Os trabalhadores desmaiavam com o ataque e se machucavam seriamente. Isso não fere os dáctilos? Não que eu saiba. Quer dizer, se as crianças estiverem no aviário. Elas não estão, Arnold disse. Pelo menos. Espero que não. Isso é o abrigo? Alexis perguntou. Que porcaria! Sob o domo do aviário, o abrigo Pteratop se erguia. Bem acima do solo, em estacas altas de madeira, no meio dos pinheiros. Mas a estrutura não estava terminada nem pintada. As janelas tinham sido pregadas com tábuas. As árvores e o abrigo apresentavam largas listras brancas. Creio que não o terminaram por algum motivo. Grant disse, ocultando sua decepção. Ele olhou o relógio. Vamos logo, precisamos voltar para o barco. O sol saiu enquanto caminhavam, tornando a manhã mais agradável. Grant examinou as sombras achadrezadas no chão, lançadas pelo domo no alto. Ele notou que o solo e as folhagens tinham as mesmas manchas brancas existentes no abrigo. O ar matinal cheirava azedo. Isso aqui fede, Alexis reclamou. O que é essa coisa branca? Parecem fezes de répteis. Provavelmente. Excrementos das aves. Por que não terminaram de fazer o abrigo? Não sei. Eles atingiram uma clareira com grama baixa, pontilhada de flores silvestres. Ouviram um apito longo, agudo. Depois outro, em resposta, do lado oposto da floresta. O que foi isso? Não sei. Então Grant viu a sombra de uma nuvem no descampado à sua frente. A sombra se movia depressa. Em um instante, passou por cima deles. Ao olhar para cima, notou a imensa forma escura que planava sobre sua cabeça, bloqueando o sol. Uau! Alexis exclamou. É um pterodáctilo. Sim, Tim confirmou. Grant não falou nada. Estava fascinado pela imensa criatura alada. No céu, o pterodáctilo lançou um assobio e virou graciosamente na direção deles. Por que não passamos aqui durante o passeio? Tim perguntou. Grant pensava na mesma coisa. Os dinossauros voadores eram lindos, moviam-se com elegância no ar. Enquanto Grant observava, viu um segundo pterodáctilo surgir. E um terceiro, um quarto. Talvez porque o abrigo não estivesse pronto. Alexis sugeriu. Grant pensava que aqueles não eram pterodáctilos comuns. Grandes demais. Só podiam ser ceradáctilos, os enormes répteis voadores do início do Cretáceo. Lá no alto, pareciam pequenos aviões. Quando desciam, dava para ver as asas de 5 metros de envergadura, corpos peludos, cabeças de crocodilo. Eles pescavam, recordou-se. Na América do Sul e no México. Alexis semicerrou os olhos e ergueu a cabeça. Eles atacam a gente? Acho que não. Só comem peixe. Um dos dáctilos mergulhou, uma sombra negra, zunindo perto deles, deixando um rastro de ar quente. Cheiro azedo. Uau! Alexis gritou. Como são grandes! E depois, preocupada, tem certeza de que não atacam? Certeza absoluta. Um segundo dáctilo mergulhou, mais rápido do que o primeiro. Veio por trás, num voo rasante sobre suas cabeças. Grant viu de relance seu bico dentado e o corpo peludo. Parecia um imenso morcego, pensou. A aparência frágil dos animais impressionou-o. As asas imensas, com uma membrana rosada e delicada, eram tão finas que deixavam passar a luz, reforçando a impressão de fragilidade. Ai! Alexis gritou de novo, levando a mão à cabeça. Ele me mordeu. Como?
Grant olhou para ela. Ele me mordeu. Ele me mordeu. Quando a menina baixou a mão, Grant viu o sangue em seus dedos. Lá no alto, mais 2 dáctilos fecharam as asas e mergulharam em direção ao solo. Davam uma espécie de grito quando atacavam. Vamos sair daqui, Grant decidiu, pegando as crianças pela mão. Correram pelo descampado, ouvindo o grito de ataque, e ele se atirou no chão no último instante, arrastando os meninos, enquanto os 2 animais passavam. Raspando. Grant sentiu que as garras rasgavam sua camisa. Nas costas. Depois ele se ergueu, obrigando Alexis a se levantar. Também, e correu ao lado de Tim, enquanto mais 2 pássaros desciam gritando. Um segundo antes do ataque. Deitou no chão, obrigando as crianças a fazer o mesmo. Ai! Alexis exclamou, enojada. Grant viu que os dejetos esbranquiçados dos pássaros tinham atingido a menina. Ele se levantou. Vamos logo. Estava a ponto de começar a correr novamente. Quando Alexis gritou de terror, ele se virou e viu que um dos dáctilos agarrara pelos ombros, com as patas traseiras. As imensas asas do animal, translúcidas, agitavam-se no ar. Tentava alçar voo, mas Alexis era pesada demais, e, enquanto se esforçava, ele a bicava repetidamente na cabeça. A garotinha gritava, agitando os braços freneticamente. Grant fez a única coisa em que pôde pensar. Naquele momento, correu e pulou em cima do dáctilo, derrubando-o numa confusão de gritos e bater de asas. Grant afastou a cabeça do bico e das patas, enquanto as asas se fechavam sobre seu corpo. Era como uma barraca. Na tempestade. Não via nada, não ouvia nada, apenas os gritos pavorosos do animal. As garras procuravam freneticamente por seu peito. Grant afastou-se do dáctilo e o animal tentou se reequilibrar, batendo as asas. A Alexis continuava gritando. Finalmente, fechando as asas como um morcego, o bicho conseguiu se erguer, apoiado nas pequenas garras da asa, e começou a andar assim. Grant estacou, atônito. O dáctilo andava apoiado na asa. A especulação de Lederer era correta. Mas de repente os outros dáctilos atacaram e Grant ficou tonto, desequilibrado, vendo horrorizado quando Alexis saiu correndo, os braços protegendo a cabeça. Tim gritava a plenos pulmões. O primeiro mergulhou e a menina atirou algo contra o animal, que imediatamente gritou e subiu. Os outros dáctilos logo seguiram. Um quarto batia as asas vacilante, tentando subir também. Grant olhou para cima, cerrando os olhos para ver o que estava ocorrendo. Os 3 dáctilos perseguiam o primeiro, gritando de raiva. Eles ficaram sozinhos no descampado. O que aconteceu? Grant perguntou. Ele pegou a minha luva, Alexis disse. Minha. Da Rios Traverre Especial. Começaram a caminhar outra vez. Tim passou o braço em torno do ombro da irmã. Você está bem? Claro, seu estúpido, ela respondeu. Empurrando-o. Depois olhou para cima, tomara que engasgue e morra. Tomara mesmo, Tim reforçou. Adiante, viram o bote. Grant olhou para o relógio. 8:30. Agora só restavam 2h30. Alexis deu pulos de alegria quando se afastaram do domo do aviário. Naquele ponto as 2 margens do rio se fecharam, as árvores se tocando no alto outra vez. O rio estava mais estreito ainda, e em alguns trechos não passava de 3 metros. A correnteza aumentou. A menina esticava o braço, tocando os galhos. Grant sentou-se no bote e ficou ouvindo o barulho da água na borracha morna.
Moviam-se rapidamente agora, os galhos passavam velozes. Era agradável. Soprava uma brisa leve sob os ramos que se cruzavam. Ótimo, chegariam logo. Grant não tinha ideia do quanto haviam progredido. Mas deviam estar a quilômetros do prédio da manutenção. Dos saurópodes onde passaram a noite. Talvez 6 ou 8 quilômetros. Talvez mais. Estariam a cerca de 1 hora de caminhada do hotel, se deixassem o bote. Mas, depois do aviário, Grant não tinha muita pressa em se afastar do rio. Novamente. Por enquanto eles se divertiam. Eu me preocupo com o Ralph, Alexis disse de repente. Acho que está morto ou machucado. Aposto que está bem. Acho que me deixaria montar nas costas dele. Ela suspirou profundamente. Seria ótimo, montar no Ralph. Tim disse a Grant. Lembra-se de quando estávamos perto do estegossauro, na noite passada? Lembro. Por que perguntou a ele sobre o DNA de Han? Por causa da reprodução dos animais, Grant respondeu. Não conseguem explicar o motivo dos dinossauros procriarem, pois foram irradiados, e são todos fêmeas. Certo. Bem, a irradiação é notoriamente falha, e provavelmente não funciona. Isso vai ficar definitivamente provado aqui. Mas resta ainda o fato de que todos os dinossauros eram do sexo feminino. Como poderiam se reproduzir assim? Como? Tim repetiu. Bem, no reino animal, a reprodução assume uma variedade extraordinária. Tim anda muito interessado em sexo, Alexis. Intrometeu-se. Os dois a ignoraram. Por exemplo, muitos animais se reproduzem sem fazer o que chamamos de sexo. O macho libera um espermatóforo, que contém os espermatozoides, e a fêmea o recolhe depois. Esse tipo de troca não exige tanta diferenciação entre macho e fêmea. Os dois são mais parecidos, entre alguns animais, do que entre humanos. Tim balançou a cabeça. E onde entram as rãs? Grant não teve tempo de responder. Subitamente. Ouviu guinchos nas árvores, e os microceratops fugiram. Alarmados, balançando os galhos. A cabeça enorme do tiranossauro surgiu no meio da folhagem, à esquerda, e as mandíbulas fecharam-se perto do bote. Alexis gritou de pavor. Grant remou para outra margem, mas o rio tinha apenas 3 metros de largura naquele trecho. O tiranossauro, porém, estava preso entre a vegetação densa. Ele recuou, girando a cabeça e rugindo. No vão das árvores que acompanhavam a margem, Grant continuou vendo a sombra escura do dinossauro, que procurava uma brecha que lhe permitisse chegar até a água. Os microceratops pularam para o outro lado do rio, guinchando de medo. No barco, Grant, Tim e Alexis acompanhavam, impotentes enquanto Rex tentava atacar de novo. Mas as árvores não ofereciam qualquer passagem. O tiranossauro prosseguiu descendo ao lado da correnteza, na frente do barco, e tentou mais uma vez, chacoalhando furiosamente os galhos. Falhou de novo. Depois se afastou, procurando outro ponto rio abaixo. Eu o odeio, Alexis disse. Grant sentou-se no bote, abalado. Se o tiranossauro tivesse conseguido atravessar, nada poderia salvá-los. O rio era tão estreito que mal acomodava o barco. Era como se estivessem num túnel. As bordas batiam na lama, enquanto a embarcação era arrastada pela correnteza. Grant olhou as horas. Quase 9. Ei, Alexis alertou. Escutem. Ela ouviu um ronco, alternado com um grito lúgubre. Os gritos vinham de um ponto depois da curva, rio abaixo. Grant apurou os ouvidos e ouviu o pio novamente. O que é?
Alexis perguntou. Não sei, Grant respondeu. Mas há mais de um. Ele remou o barco para a margem oposta e agarrou um ramo para pará-lo. O ruído se repetiu, seguido de mais pios. Parece um bando de corujas, Tim disse. Malcolm gemeu. Não está na hora de outra dose de morfina? Ainda não, Eli respondeu. Malcolm suspirou. Quanta água temos aqui? Sei lá. Tem bastante água na torneira. Não, eu quero dizer água estocada. Quanta? Eli deu de ombros. Nenhuma. Percorra todos os quartos deste andar, Malcolm. Pediu, e encha todas as banheiras de água. Eli franziu a testa. Além disso, Malcolm prosseguiu, precisamos de walkie-talkies, lanternas, fósforos, fogões de campanha. Coisas assim. Vou procurar. Está esperando um terremoto? Qualquer coisa do gênero, Malcolm confirmou. O efeito Malcolm resulta em mudanças catastróficas. Mas Arnold disse que os sistemas já estão funcionando perfeitamente. É bem neste momento que tudo acontece. Malcolm disse. Não põe muita fé em Arnold, não é? Eli comentou. Ele é competente como engenheiro. Assim como os dois são técnicos. Não possuem inteligência alguma. Só contam com o que eu chamo de subinteligência. Enxergam apenas a situação imediata. Pensam de modo estreito, e chamam isso de manter o foco. Não enxergam o que os rodeia. Não enxergam as consequências. Por isso, temos uma ilha como esta. Por causa da subinteligência. Pois não se pode criar um animal e esperar que não se comporte como um ser vivo. Animais são imprevisíveis. Escapam. Mas eles não enxergam nada disso. Não acha que é próprio da natureza humana agir assim? Meu Deus, claro que não, Malcolm replicou. Isso equivale a dizer que comer ovos com bacon faz parte da natureza humana. Trata-se apenas da formação ocidental, e grande parte do resto do mundo fica enojado com tal cardápio. Ele gemeu de dor. A morfina me transformou num filósofo. Quer água? Não. Sabe qual é o problema dos engenheiros e cientistas? Querem conquistar, não importa o que, desde que seja a conquista. Elaboram um raciocínio sofisticado e enganoso, dizendo que procuram descobrir a verdade sobre a natureza, mas essa não é, de fato, a motivação real. Ninguém age a partir de abstrações como o descobrir a verdade. Ele fez outra careta de dor antes de continuar. No fundo, os cientistas preocupam-se apenas com suas conquistas. Concentram-se em fazer alguma coisa e não param mais para pensar se devem ou não, se aquilo será ou não válido. Convenientemente, definem tais considerações como inúteis, sem sentido. Se não agirem, alguém passará na frente. Então tentam chegar primeiro, seja onde for. Esse é o jogo da ciência. Daí que a descoberta científica mais pura é um ato agressivo, violento. Exige grandes equipamentos, e literalmente muda o mundo depois. Os aceleradores de partículas agridem a Terra e deixam restos radioativos. Os astronautas jogam lixo na Lua. Há sempre uma prova de que os cientistas passaram por ali, fazendo suas descobertas. A descoberta científica sempre agride o mundo natural. Sempre. Sim, Eli, sempre. Os cientistas querem que seja assim. Precisam cutucar a natureza com seus instrumentos. Deixar sua marca. Não se conformam em observar apenas. Precisam fazer com que algo antinatural aconteça. Essa é a
Tarefa dos cientistas, e agora temos sociedades inteiras tentando ser científicas. Ele suspirou, deitando-se. Não acha que exagera um pouco quando Zili começou? Qual o aspecto dos locais de suas escavações? Um ano depois? Horrível, ela admitiu. Vocês não replantam, não recuperam a terra. Depois da escavação? Não. Por que não? Ela deu de ombros. Não temos recursos, acho. Sempre há dinheiro suficiente para escavar. Para recuperar não. Bem, costumamos trabalhar nos desertos. É só um deserto, Malcolm ironizou, balançando a cabeça. Não vale nada. Apenas subprodutos. Apenas efeitos colaterais. Estou tentando dizer que os cientistas querem que seja assim. Querem subprodutos e lixo e marcas e efeitos colaterais. Trata-se de uma forma de lhes dar segurança. Isso faz parte da atitude do cientista e provoca desastres cada vez maiores. Então qual é a saída? Nos livrarmos dos subinteligentes, tirando-os do poder. Mas assim perderíamos todos os avanços. Que avanços? Malcolm interrompeu irritado. O número de horas que as mulheres dedicam aos trabalhos domésticos não muda desde 1930, apesar de todos os avanços. Apesar de todos os aspiradores de pó, máquinas de lavar e secar, trituradores de lixo, roupas que não precisam ser passadas. Porque levam o mesmo tempo que levavam em 1930 para limpar a casa. Eli não disse nada. Porque não houve avanços, Malcolm prosseguiu. Não houve avanços reais. Há 30.000 anos, quando os homens pintavam as paredes das cavernas em Lascaux, precisavam trabalhar 20 horas por semana para conseguir comida, roupa e abrigo. No resto do tempo, podiam brincar, ou dormir, ou fazer o que bem entendessem. E viviam em um mundo natural, com ar limpo, água limpa, cheio de árvores, apreciando o pôr do sol. Pense nisso. 20 horas por semana. Há 30.000 anos. Quer voltar no tempo? Eli contrapôs. Não, Malcolm disse. Quero que as pessoas acordem. Depois de 400 anos de ciência moderna. Estreito, e chamam isso de manter o foco. Não enxergam o que os rodeia. Não enxergam as consequências. Por isso, temos uma ilha como esta. Por causa da subinteligência. Pois não se pode criar um animal e esperar que não se comporte como um ser vivo. Animais são imprevisíveis. Escapam. Mas eles não enxergam nada disso. Não acha que é próprio da natureza humana agir assim? Meu Deus, claro que não, Malcolm replicou. Isso equivale a dizer que comer ovos com bacon faz parte da natureza humana. Trata-se apenas da formação ocidental, e grande parte do resto do mundo fica enojado com tal cardápio. Ele gemeu de dor. A morfina me transformou num filósofo. Quer água? Não. Sabe qual é o problema dos engenheiros e cientistas? Querem conquistar, não importa o que, desde que seja a conquista. Elaboram um raciocínio sofisticado e enganoso, dizendo que procuram descobrir a verdade sobre a natureza, mas essa não é, de fato, a motivação real. Ninguém age a partir de abstrações como o descobrir a verdade. Ele fez outra careta de dor antes de continuar. No fundo, os cientistas preocupam-se apenas com suas conquistas. Concentram-se em fazer alguma coisa e não param mais para pensar se devem ou não, se aquilo será ou não válido. Convenientemente, definem tais considerações como inúteis, sem sentido. Se não agirem, alguém passará na frente. Então tentam chegar primeiro, seja onde for.
Esse é o jogo da ciência. Daí que a descoberta científica mais pura é um ato agressivo, violento. Exige grandes equipamentos, e literalmente muda o mundo depois. Os aceleradores de partículas agridem a Terra e deixam restos radioativos. Os astronautas jogam lixo na Lua. Há sempre uma prova de que os cientistas passaram por ali, fazendo suas descobertas. A descoberta científica sempre agride o mundo natural. Sempre. Sim, Eli, sempre. Os cientistas querem que seja assim. Precisam cutucar a natureza com seus instrumentos. Deixar sua marca. Não se conformam em observar apenas. Precisam fazer com que algo antinatural aconteça. Essa é a tarefa dos cientistas, e agora temos sociedades inteiras tentando ser científicas. Ele suspirou, deitando-se. Não acha que exagera um pouco quando Zili começou? Qual o aspecto dos locais de suas escavações? Um ano depois? Horrível, ela admitiu. Vocês não replantam, não recuperam a terra. Depois da escavação? Não. Por que não? Ela deu de ombros. Não temos recursos, acho. Sempre há dinheiro suficiente para escavar. Para recuperar não. Bem, costumamos trabalhar nos desertos. É só um deserto, Malcolm ironizou, balançando a cabeça. Não vale nada. Apenas subprodutos. Apenas efeitos colaterais. Estou tentando dizer que os cientistas querem que seja assim. Querem subprodutos e lixo e marcas e efeitos colaterais. Trata-se de uma forma de lhes dar segurança. Isso faz parte da atitude do cientista e provoca desastres cada vez maiores. Então qual é a saída? Nos livrarmos dos subinteligentes, tirando-os do poder. Mas assim perderíamos todos os avanços. Que avanços? Malcolm interrompeu irritado. O número de horas que as mulheres dedicam aos trabalhos domésticos não muda desde 1930, apesar de todos os avanços. Apesar de todos os aspiradores de pó, máquinas de lavar e secar, trituradores de lixo, roupas que não precisam ser passadas. Porque levam o mesmo tempo que levavam em 1930 para limpar a casa. Eli não disse nada. Porque não houve avanços, Malcolm prosseguiu. Não houve avanços reais. Há 30.000 anos, quando os homens pintavam as paredes das cavernas em Lascaux, precisavam trabalhar 20 horas por semana para conseguir comida, roupa e abrigo. No resto do tempo, podiam brincar, ou dormir, ou fazer o que bem entendessem. E viviam em um mundo natural, com ar limpo, água limpa, cheio de árvores, apreciando o pôr do sol. Pense nisso. 20 horas por semana. Há 30.000 anos. Quer voltar no tempo? Eli contrapôs. Não, Malcolm disse. Quero que as pessoas acordem. Depois de 400 anos de ciência moderna, já sabemos para que ela serve e para que não serve. Está na hora de mudar. Antes que o planeta seja destruído? Eli perguntou. Ele fechou os olhos e disse: Ora, moça. Esta seria a última coisa com a qual eu me preocuparia. No túnel escuro formado pela mata ribeirinha, Grant avançava cautelosamente, segurando os galhos, movendo-o bote devagar. Ele ainda ouvia os sons. E finalmente viu os dinossauros. Não são os dinossauros venenosos? São, Grant confirmou. Dilofossauros. Havia 2 dilofossauros parados na margem do rio. Os corpos de 3 metros de altura mostrando as pintas amarelas e pretas. Na barriga, eram verdes, como lagartos. As cristas gêmeas iam do topo da cabeça ao focinho.
formando um V. O aspecto de pássaros era reforçado por seu movimento, quando baixavam para beber água no rio e depois erguiam a cabeça e soltavam seu pio. Não acha melhor ir o resto a pé? A Alexis sussurrou. Grant balançou a cabeça negativamente. Os dilofossauros eram menores do que o tiranossauro. Conseguiriam passar pela densa vegetação da beira do rio. E pareciam ágeis, piando uns para os outros. Não podemos passar de barco por eles, Alexis disse. São venenosos. Precisamos dar um jeito, Grant falou. Os dilofossauros continuavam a beber e piar. Pareciam interagir uns com os outros em um estranho ritual repetitivo. O animal à esquerda abaixou a cabeça para beber, abrindo a boca para mostrar a fileira de dentes afiados, e depois piou. O animal da direita piou em resposta. E também bebeu, imitando o movimento do primeiro. Depois a sequência se repetia, idêntica. Grant notou que o animal da direita era menor, bem menor, com marcas menores do dorso, com uma crista vermelha mais escura. Não acredito. É um ritual de acasalamento. Podemos passar por eles? Tim perguntou. Não no ponto em que se encontram agora. Estão bem na beirada. Grant sabia que os animais podiam passar horas realizando um ritual daqueles. Ficavam sem comer, não prestavam atenção a mais nada. Olhou para o relógio. 9h20. O que faremos? Tim insistiu. Grant suspirou. Não tenho a menor ideia. Ele se sentou no fundo do barco, e de repente os dilofossauros começaram a rugir e zurrar, agitados. Olhou para cima. Os animais afastavam-se do rio. O que foi? Alexis perguntou. Grant sorriu. Acho que finalmente conseguimos ajuda. Ele afastou o barco da margem. Quero que vocês se deitem no fundo. Vamos passar o mais rápido possível. Mas lembrem-se, aconteça o que acontecer, não falem nada. Não se mexam, está bem? O bote começou a deslizar, levado pela correnteza em direção aos dilofossauros. Ganhou velocidade. A Alexis estava deitada aos pés de Grant, olhando para cima. Amedrontada. Aproximavam-se dos dilofossauros, que ainda estavam de costas para o rio. Ele sacou a pistola de dardos e checou a carga. O barco prosseguiu, e eles sentiram um odor peculiar, doce e nauseante ao mesmo tempo. Cheirava a vômito. O pio do dilofossauro soou mais alto. O bote fez a curva e Grant prendeu a respiração. Os dilofossauros estavam a poucos metros, lurrando para as árvores mais afastadas do rio. Como Grant suspeitou, lurravam para o tiranossauro. Quando Rex tentou varar a densa vegetação, os dilos piaram e bateram a pata na terra. O tiranossauro rugiu. Porque provavelmente viu o barco. Mas em um minuto eles estariam. Tum! O barco parou. Batera na margem, a poucos metros. Rio abaixo dos dilofossauros. Alex suspirou. Legal. A embarcação raspou no fundo, fazendo barulho. Depois começou a se mover novamente. Desciam o rio. Ó! Tiranossauro rugiu pela última vez e foi embora. Um dos dilofossauros pareceu surpreso, depois piou. O outro piou. Em resposta, o bote ganhou velocidade no rio.